pela Copa do Brasil, o Cruzeiro, eu me lembro que se falava muito nessa questão de como é mais fácil, vou dizer assim, para o Cruzeiro ou, enfim, para uma equipe, você até comentava sobre isso, de focar num jogo quando ele é decisivo, né, o estilo mata-mata. O fato de ter aí Copa do Brasil, Libertadores, são 2 competições de mata, né, e agora Campeonato Brasileiro, torna um pouco mais difícil essa coisa de estar toda hora mudando de foco, de maneira de jogar, de estilo de jogo, até pela característica que tem as suas equipes e o próprio time do Cruzeiro? Uma equipe não pode se apegar só a uma maneira de jogar futebol, né? É pouco para uma temporada inteira. Você tem que ter variações, você tem que ter soluções diferentes para situações diferentes. Então vamos ver, vamos trabalhar e encontrar um equilíbrio para a equipe novamente, para que a gente faça o que fez na Libertadores, na primeira fase, né? Contra adversários que nós sabemos que são adversários que propõem mais jogo, que jogam mais, que têm situações como o Fluminense tem, como o Flamengo tem, como o Internacional tem, que são as equipes que nos derrotaram. Mano, eu citei aí o Racing como o último jogo que levou 4 gols, porque eu tento pesquisar as coisas antes, então, como deu branco aí, eu fiz questão de lembrar, não me preocupa com isso não. Eu respeito o Samuel, foi só um desabafozinho sem muita importância. Eu tento ser justo sempre. Eu também. Ô, mano, você disse aí a questão de levar mais gols, né? Nos 3 jogos fora de casa, os 3 gols contra o Flamengo, os 3 contra o Inter e os 4 agora contra o Fluminense. Pela segunda vez isso acontece no Cruzeiro. Você já disse que trabalha muito bem a defesa. O fato de levar muitos gols, principalmente desde que perdeu a invencibilidade, como você tenta explicar isso? O que está sendo trabalhado? O Cruzeiro não faz muitos gols e agora está levando gols com muita facilidade e deixando os adversários chegarem também. O Fluminense nos 2 jogos foram 40 finalizações. Eu quero separar um pouco as coisas, porque essa questão da estatística, né, em muitos momentos, ela não é tão fiel como as pessoas querem que ela seja. O Fluminense chutou quantas bolas na quarta-feira? 20. Quantos no gol? 6 no máximo. 6, né? As outras todas longe do gol. Então, quando a equipe não consegue encontrar caminhos, porque a outra está bem posicionada defensivamente, você tenta chutar. A estatística fica bonita, mas a realidade do jogo não é tão fiel a esses números frios. Eu, como treinador, tenho que interpretar esses números, porque aí eu vou achar que 40 foi um troço, né, tão absurdo que nós estávamos mal. Não, nós tivemos diferente nos 2 jogos. Tivemos muito seguros defensivamente no jogo de quarta-feira e hoje não tivemos tão seguros defensivamente. Hoje as chances, o jeito que nós tomamos os gols não é de um sistema seguro, né? Então temos que encontrar esse equilíbrio, sim. Eu acho que a equipe hoje já criou muito mais oportunidades. A gente, antes de eu vir aqui, eu também procuro olhar as imagens. Hoje criamos 7 oportunidades. Algumas delas, inclusive, que era só tocar a bola para o companheiro, como a do primeiro tempo do Pedro Rocha para o Fred, e nós fomos dar mais um drible. É um momento importante do jogo. O jogo é feito de momentos importantes. E você tem que aproveitar esses momentos importantes quando o jogo se oferece a teu favor. E acho que a gente não aproveitou naquele momento. Pagou caro por isso, pagou com gol no finzinho do primeiro tempo, onde erramos na marcação do primeiro pau. Aí vou repetir um pouco, tomamos um gol ridículo, que foi o segundo gol, com 40 segundos de segundo tempo, um chutão para frente. Não teve qualidade nenhuma de criação, foi um chutão, bate e rebate, nós batemos cabeça e tomamos o gol. Penso que eles também tiveram bastante felicidade, né? Porque aquela bola rolou pelo chão, disputamos a bola, sobrou para eles. A nossa do Sassá, com a jogada bonita do Egídio na esquerda que rolou, a bola rolou, sobrou para eles. Então, você passa determinados momentos, às vezes numa temporada, que as coisas não dão certo, e dão muito certo para o seu adversário. E isso, para mim, sempre foi sinal de alguma coisa, sinal de que nós temos que melhorar,
Sinal de que nós temos que trabalhar algumas coisas diferentes, todos nós. Aí não é para lá nem para cá, eu não costumo transferir aos jogadores responsabilidades que são minhas, e o 4-1 é culpa do treinador. Em cima desses últimos resultados, o Cruzeiro levando muitos gols no segundo tempo, isso tem a ver com o preparo físico, na sua opinião, mano? Acho que não. Sempre que me pergunto isso, eu gosto de tocar num ponto importante. Seria cômodo para mim transferir para a preparação física problemas que são táticos, mas eu estaria me omitindo da minha responsabilidade e estaria indo na direção errada de uma coisa que não é por aí. Nós temos que criar melhor, nós temos que organizar melhor nossa criação, nós temos que usar melhor a nossa característica para que a gente possa, aí sim, construir vitórias, que é o caminho que vamos seguir aí na frente. Mano, boa noite. Queria retomar de novo aquela conversa que a gente teve na quarta-feira sobre o Fluminense. A gente incluiu o Santos naquela conversa, vocês que são times que jogam diferente. Dia 5 tem o jogo que decide uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, só que agora no Mineirão. O Fluminense não está na prateleira que briga por títulos do Campeonato Brasileiro, aqueles 4, 5 times que são favoritos, Cruzeiro, Palmeiras, Grêmio, Flamengo, e agora tem gente já incluindo o Santos. Mas tem uma forma diferente de jogar. O Egídio hoje, na hora que o time chegou, disse, olha, o Fluminense joga de forma única, não tem nenhum time no futebol brasileiro que joga com esse estilo. O que te preocupa, como te preocupa esse jogo lá no Mineirão, com essa forma de jogar do Fluminense? Você tentou já 2 possibilidades que você me disse. No jogo da quarta-feira, a marcação foi atrás para explorar contra-ataque. Hoje você já fez uma marcação mais alta, teve mais chance de gol. E dei mais contra-ataque. Sim, também deu mais contra-ataque. Como é jogar contra esse time do Fluminense, do Fernando Diniz? É difícil jogar contra o time do Fluminense do Fernando Diniz. Você tem que ter, ao mesmo tempo, né, personalidade para jogar, exige muita personalidade de jogar, porque você fica menos tempo com a bola. E quando você fica com a bola, você tem que assumir essa responsabilidade de não se livrar dela. Nós temos jogadores de qualidade para poder fazer isso, temos que fazer, temos que assumir esse papel. Penso que hoje, diferente de quarta-feira, criamos bons caminhos para chegar até o gol. Não fizemos só um, mas poderíamos ter feito mais. Mas é um time que você tem que também ter maturidade para saber enfrentar. Porque quando você está sem a bola, não é fácil tomar a bola do Fluminense. Se você adiantar de qualquer maneira, eles escapam trabalhando bem a bola, triangulando bem, saindo lá de trás com a bola dominada e chegam no teu gol. E isso começa a criar um desgaste natural, você começa a dar oportunidades ao Fluminense. A outra, se você ficar muito abaixo, você dá muito volume, né? Então o jogo na nossa casa vai ser um teste para nós e para o torcedor do Cruzeiro. Porque dificilmente seu torcedor tem paciência para ver o adversário com mais posse de bola do que você, né? Então nós vamos ter que encontrar um equilíbrio nisso para fazer lá no dia 5, no jogo de volta, um jogo capaz de nos levar para as quartas de final da Copa do Brasil. Não será fácil, mas vamos ter capacidade para fazer isso. Da minha parte, muita gente está criticando o Cruzeiro desse ano, algumas críticas. Agora, o Cruzeiro desse ano não é mais forte em termos de quantidade de jogadores, de qualidade do que do ano passado. Você perdeu a Arrascaeta, mas você trouxe o Rodriguinho, você tem agora o Pedro Rocha. O elenco desse ano não é um elenco que te dá mais opções do que do ano passado, apesar de que o time ainda não teve o mesmo ritmo de jogo, a mesma qualidade do ano passado, mas o elenco não é superior? Tenho certeza que é um elenco com mais opções. Mas já disse lá na Toca, numa entrevista coletiva, que só vou saber se ele é superior com a produção lá dentro do campo. Porque futebol não é teoria, não é no papel, futebol é lá dentro, né? O elenco do ano passado conquistou o Mineiro e conquistou uma Copa do Brasil. E se posicionou no meio da tabela do Campeonato Brasileiro e foi até as quartas de final da Libertadores. O desse, para ser melhor, tem que fazer resultados melhores. Já repetimos o Campeonato Mineiro, repetimos, né? Classificamos uma segunda melhor campanha na Libertadores, já estamos nas oitavas. Não iniciamos bem o Brasileiro, né? Estamos aí com 3 derrotas e 2 vitórias, mas
vamos ter que mostrá-la dentro do campo. Tá? Não tem essa coisa de teoria. Muitas vezes você traz um jogador, imagina que seja um acréscimo, você não consegue fazer a equipe utilizar esse jogador com outros que já estão, às vezes você não consegue encaixar. Mas eu penso que agora teremos 2 semanas inteiras de trabalho pela frente. No final dessas 2 semanas inteiras, nós temos que entregar algo melhor, mais consistente, mais equilibrado. Essa é a minha responsabilidade como treinador e a responsabilidade dos jogadores como equipe. Bem, mano, você preocupado com a situação do Cruzeiro no momento, esses gols tomados. Dia 3 de junho completa 1 ano que o Cruzeiro não vence fora de casa no Campeonato Brasileiro. E isso tem preocupado o torcedor. Como é que você tem visto essa situação de inteirar aí 17 jogos no Brasileiro sem vencer fora de casa? Como é que você avalia isso para o Cruzeiro? Eu penso que essa pergunta já foi feita na entrevista da semana passada, no meio da semana, lá em Porto Alegre. E eu respondi de uma maneira que vou tentar repetir. Não vou falar sobre o Cruzeiro do ano passado, porque do ano passado se encerrou em 31 de dezembro de 2018. Vamos falar sobre o Cruzeiro de 2019. O Cruzeiro de 2019 jogou quantos jogos fora de casa? No Brasileiro, 3. Mas na Libertadores você não quer contar. Não, mas a gente fala aí não é justo. Tem que ser justo. O Samuel acabou de dizer que a gente tem que tentar ser justo. Eu também tenho que ser justo com as minhas análises. Né? Eu não posso apagar 3 vitórias fora de casa na Libertadores só porque não convém colocar na nossa análise agora. São 3 resultados importantes fora de casa. 3 vitórias que são muito mais difíceis, às vezes, de serem construídas do que no Campeonato Brasileiro. E temos 3 derrotas fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. 2 delas contra 2 equipes que são consideradas favoritas por vocês para disputar o título, e uma nem tanto, que é o Fluminense, mas nós já discutimos aqui amplamente a qualidade do jogo, a diferença de proposta que o Diniz tem feito e que tem culminado aí com uma produção de equipe muito boa. Já fez isso no Campeonato Carioca, já fez isso com a gente aí oscilou um pouco na Copa do Brasil, alguns jogos muito bons, outros nem tanto. Teve dificuldade também fora de casa, contra o Santa Cruz, se não me engano, que é um jogo que a gente assistiu para preparar. Então, essas coisas, elas acontecem. Mas eu acredito que nós temos uma boa capacidade para construir vitórias fora de casa também no Campeonato Brasileiro. Temos que fazer melhor. Temos que encontrar essas respostas que nós não temos todas. Vamos encontrar aí, analisando jogos como esse, discutindo com os jogadores problemas que estamos enfrentando. A vida do treinador é essa mesmo, é dura nessa hora. E ouvir bastante, é hora de ouvir. Você disse aí agora 2 semanas para poder trabalhar, terá 2 semanas livres. Com um jogo no meio, né? Não são 2 semanas livres, teremos o jogo com a Chapecoense, né? Não, tudo bem, é o jogo contra a Chapecoense. Não, para o torcedor entender bem, para o torcedor entender, claro, 2 semanas livres. Bom, essa semana agora, para o jogo contra a Chapecoense, dia 26, você, para o jogo de hoje, retirou o Fábio, 17 jogos que ele vinha feito, entrou o Rafael, nada a ver e tal. O que acontece? Você mantém esse time, até mesmo para dar rodagem para essa equipe, para o jogo contra a Chapecoense, de repente os jogadores que começaram a partida contra o Fluminense, começaram hoje novamente, para chamar essa responsabilidade, esse time experiente que você tem na mão. Até mesmo o Dedé deu uma entrevista na semana passada sobre isso. O torcedor não pode desconfiar da gente nesse momento. Estamos vivendo um momento ruim, mas o torcedor tem que vir com a gente. É o momento de dar rodagem para essa equipe, para que volte os resultados bons? É um momento. Eu dificilmente vou mexer na equipe que perdeu de 4-1. Por respeito a eles, para resolver os problemas que aconteceram dentro do campo, repetindo determinadas situações, corrigindo determinadas situações. Já fiz isso de quarta para hoje, vou fazer, basicamente, o que nós vamos fazer aí no domingo diante da Chapecoense. Parte daí, repetir um pouco mais, manter um pouco mais, ajustar coisas importantes, até para podermos cobrar também mais e sermos cobrados
por todo mundo. Em relação ao torcedor, é uma hora mesmo que nós precisamos desse carinho e desse apoio. Em cima dessa hora da dificuldade que o torcedor precisa vir com a gente, nós precisamos dele. Precisamos dele, é a hora dele retribuir aquilo que nós, em outros momentos, entregamos a ele com o maior prazer. O Cruzeiro unido na hora da dificuldade, exatamente para tentar ter o apoio para resolver os seus problemas dentro de campo, que é o lugar onde a gente tem que resolver. Mano, boa noite. Na quarta, você falou que tem duas formas de tentar jogar contra o Fluminense, uma marcando mais baixo, outra marcando com a linha bem mais alta, e que na quarta-feira você tentou a marcação mais baixa pela característica dos seus atletas. Hoje você tentou marcar mais alto, você adequou o time a isso, pensou nisso com o Rodriguinho, até no segundo tempo, quando precisava buscar o placar, com a entrada do Marquinhos Gabriel, só o Henrique de volante, saída do Orejuela? Eu penso que nós fizemos uma marcação mais adiantada de forma melhor, mais eficiente em determinados momentos, roubamos bola na frente, roubamos mais bolas do que nos outros jogos, mas temos que ter a maturidade de saber fazer bem, porque o Fluminense faz bem a sua parte de saída de bola, de construção de jogada. É uma das marcas do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Diniz. Então, a gente sacrificou um pouquinho mais, treinamos ontem, posicionamos como a gente queria fazer os balanços laterais, adiantamos Romero para pegar mais alto. Teve horas que fizemos bem, teve horas que adiantamos os dois ao mesmo tempo, o Fluminense escapou, tomamos o contra-ataque. Então, você tem que achar esse equilíbrio que procuramos. Tá? Isso nos levou a uma criação maior, tivemos 7 oportunidades, mas, ao meu ver, falhamos um pouco num sistema que o Cruzeiro não é acostumado a falhar, que é na parte defensiva. Faz parte, vamos ter maturidade para saber entender e corrigir as falhas que estamos apresentando. É a hora de ser criticado, de receber a crítica com maturidade, trabalhar muito para resolver os problemas. Boa noite, mano. Você jogou 2 partidas com o Fluminense fora de casa. Você disse que na primeira partida você acabou defendendo mais e hoje você acabou se arriscando um pouco mais. E isso deu contra-ataques ao Fluminense e acabou sendo até um placar um pouco elástico. Como você viu o Cruzeiro jogando em casa, tendo a obrigação de até a torcida empurrando a equipe, né? Pegando um Fluminense que tem esse estilo do Diniz, já seguindo na linha da pergunta dele. Como é que você vê esse aspecto tático e emocional da torcida pressionando o Cruzeiro indo para frente e podendo tomar esses tipos de contra-ataque em casa? Pois é, futebol é assim, né? A gente tem um empate pela Copa do Brasil aqui e vai jogar por uma vitória simples na nossa casa para tentar passar. E o Mineirão sempre foi um ambiente favorável ao Cruzeiro, porque construímos esse ambiente favorável, né, juntamente com o torcedor. E essa confiança é que faz com que o ambiente seja favorável. Mas ambiente só favorável não ganha jogo. Você precisa ter a competência de construir a vitória. Até o dia 5 vamos estar melhores para estarmos fortes, para o torcedor acreditar que realmente que nós podemos enfrentar o Fluminense lá e passar. Para isso, os jogos que temos até lá serão jogos importantes. Você constrói de novo essa confiança que se perdeu um pouco, né? E se você constrói com jogos melhores, com resultados melhores, é isso que nós vamos tentar fazer até o jogo do dia 5, que é o jogo de volta do Fluminense. Boa noite.